Olá, bem-vindos de volta ao programa Show da Tarde. Eu sou o professor Zacarias Nassar, sou professor e advogado especializado em Direito aplicado ao Turismo e Direito do Consumidor aplicado ao Turismo. Estamos hoje aqui com o Dr. Laércio Raposo, médico endocrinologista, para uma entrevista muito importante, dicas muito legais para a sua saúde. Seja bem-vindo, Dr. Laércio. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Fale um pouco primeiro sobre a sua especialidade. Que áreas o senhor atua mais na endocrinologia? Que dificuldades mais trata? Eu sou médico endocrinologista. Atualmente, o carro-chefe da endocrinologia sempre foi doenças da tireoide, diabetes e obesidade. Atualmente eu estou num projeto, estou abrindo uma clínica ali no Ceiza Center, bem no centro de Florianópolis. Ela ainda está em obra ali, está finalizando, acredito que deva ficar pronta ali aproximadamente no segundo semestre, ali início de julho, que a obra sempre demora. Mas vai ser uma clínica especializada em diabetes, ou seja, eu estou focando bastante o atendimento em diabético, até porque diabetes é muita gente, é uma doença que causa muitas complicações e geralmente o diabético não é só diabético, é também hipertenso, também tem colesterol alto, tem vários outros problemas que precisam ser tratados. Então está se tornando, além de médico, empreendedor também agora. Estou iniciando. o trajeto. Uma das questões que geralmente é perguntado pela sociedade é qual a importância do diabético controlar o colesterol. Qual é essa relação que a gente sabe que é de extrema importância, como é que se dá isso? Bom, o diabetes é uma doença crônica. E qual é o grande problema do diabetes? São as complicações de que, se ele não for bem tratado, começam a aparecer ao longo da vida. As principais complicações são relacionadas ao quê? Às lesões dos vasos sanguíneos, lesões vasculares. Por isso que o diabético infarta, por isso que o diabético tem acidente vascular cerebral, AVC, por isso que às vezes ele amputa a perna, porque ele começa a lesar vaso dos membros inferiores. E no caso do colesterol, também é um distúrbio metabólico que causa a mesma lesão nos vasos sanguíneos. Não a mesma lesão, mas com as mesmas consequências. Então, se a pessoa é diabética e tem o colesterol alto, ou seja, ela está adicionando mais um fator de risco, que torna ainda mais importante o colesterol estar sob controle. Perfeito. E a relação da alimentação, seja com colesterol e com relação ao diabetes? Qual a relevância dela? Qual é essa relação? Bom, em relação tanto ao diabetes quanto ao colesterol, existe um componente que é genético, que isso não tem como mudar. A genética, você nasceu com ela, então você pode ter a tendência, às vezes sua família toda tem histórico ali de diabetes, tem histórico de colesterol alto, e muitas das vezes vai fazer um exame de sangue, só como salada, mas meu colesterol está lá em cima. Às vezes tem esse componente genético que não tem como ser mudado. Agora, a parte da alimentação ela vai ter um papel muito importante nisso também. Porque se você tem uma alimentação rica em gorduras, principalmente as gorduras saturadas, mais de origem animal, então as gorduras industrializadas, algumas sintéticas, isso tende a fazer teu colesterol disparar. O controle do diabetes também, claro, está relacionado à alimentação. O excesso de consumo de carboidratos, ou seja, os açúcares, né, eles vão piorar o controle desse diabetes. Ou seja, as duas coisas estão muito interrelacionadas. Tem a parte genética, mas a parte da alimentação, com certeza, ela é muito importante para manter isso tudo sob controle. E a atividade física, que é sempre propalada como um dos grandes benefícios para essas doenças ali? A atividade física também é muito importante, é uma coisa que hoje em dia cada vez menos as pessoas estão praticando. Tem mudado um pouquinho agora, está tendo um monte de academias por aí, algumas pessoas estão começando a dar mais importância para isso. Mas com certeza, a atividade física regular, ou seja, não é aquela atividade física que você faz eventualmente, mas a atividade física que você faz com frequência, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, ao longo do tempo vai ajudar no controle do diabetes, ajuda você a manter o peso, ajuda no controle do colesterol, também de todos esses distúrbios metabólicos. Manter o peso dentro do ideal e controlar e manter a atividade física regular, com certeza tem benefício. Certo. Musculação também ou, sobretudo, atividade aeróbica propriamente dita? Uma complementa a outra. A atividade aeróbica vai manter o teu funcionamento cardiovascular, manter o teu condicionamento,
E a atividade de musculação vai ajudar você a manter massa muscular. Mantendo massa muscular, você aumenta o teu consumo de energia ao longo do dia, sem contar que você evita um fenômeno, principalmente depois de idoso, existe um fenômeno chamado sarcopenia. O que é isso? É quando o idoso ele começa a perder muita massa muscular. E aí fica aquele idoso fragilizado, com quedas frequentes, e aí cai, e os ossos às vezes estão fragilizados também, tem fraturas. Então você manter a atividade física de musculação ela é fundamental para manter a tua massa muscular ao longo dos anos. Certo. Uma dúvida que já me chegou, eu cheguei a discutir a questão de bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas para a glicose. Alguns acham que não tem relação direta, mas há, né, doutor? Aí depende muito, né? Porque cada bebida alcoólica tem uma gradação diferente. Você tomar uma cervejinha no fim de semana, não vai ser isso que vai descompensar o seu diabetes. Agora, existem aquelas pessoas que bebem todo dia. E a cerveja ela tem carboidrato, vai fazer você ganhar peso. Então tudo ali é a moderação. O excesso, uma ingestão muito grande de álcool, por exemplo, aí, independente da bebida que for, pode também causar problemas, principalmente, pode até baixar demais a glicose, é por isso que às vezes param no pronto-socorro, precisam tomar glicose na veia. Mas isso aí é uma intoxicação aguda por álcool, né? E o problema do álcool também são os outros. Você bebe todo dia, você começa a fazer lesões. O álcool é uma toxina, né? Uma substância tóxica que o seu fígado vai metabolizar. E quando você bebe ela em excesso todos os dias, aqui o teu fígado vai fazendo pequenas lesões e isso pode te trazer problemas lá no futuro. Então tudo é a moderação. O álcool tem aquela parte social, a pessoa sai para tomar uma cerveja, sai para tomar um vinho, mas não dá para ser em excesso todo dia, então tem que ter um equilíbrio. Certo. E quanto ao colesterol, qual o limiar da medicação? Quando que entraria a medicação e até quando só um controle alimentar ele é suficiente? Assim, como é que a gente... Não tem uma regra fixa disso. Existem várias calculadoras, calculadoras de acordo com o perfil do paciente, a idade, as doenças que já teve, se é hipertenso, se é diabetes, já teve doença do coração, que elas calculam ali o teu risco de você ter doença cardiovascular. E aí alguns médicos usam isso como um parâmetro para ver se já está na hora de começar a medicação ou não. Em tese, o que eu faço normalmente? Quando é um paciente jovem, que não tem muitas doenças, só tem um colesterol alto, a gente sempre dá uma chance de tentar, com atividade física, melhorando a alimentação, ver se ele consegue suplantar aquilo. Às vezes tem esse componente genético, quando isso é muito grave, às vezes jovem mesmo, ele já tem que começar a medicação. Tudo depende ali do grau daquilo ali. Mas muitas das vezes é aquele jovem que está com excesso de peso, ele melhora a alimentação, começa a fazer atividade física, o colesterol dele controla. Muitas das vezes ele não vai precisar, pelo menos nesse momento. Agora, quando já é diabético, já teve doença cardíaca, já tem vários problemas de saúde associados, acaba que a medicação é importante para manter os vasos sanguíneos dele ali protegidos. Perfeito. E uma última pergunta, tem se divulgado aí na mídia, nas redes, sobre a estatina. Ao que ela se refere? Há algum perigo nela, nessa substância? Estatina é um medicamento mais, vamos dizer assim, mais tradicional, mais usado, mais antigo e mais eficiente para controlar o colesterol. E tem vários estudos já de segurança cardiovascular que mostram que a estatina tem benefício em proteger os teus vasos sanguíneos e te proteger de ter doenças cardiovasculares. Claro, sempre quando há indicação de usar a medicação. Agora, existe muito efeito colateral, toda medicação pode ter. Das estatinas, o principal, algumas pessoas podem ter algumas dores musculares, que às vezes melhoram com troca da medicação, redução da dose. Agora, existe muito mito também por aí, né? Dizem que a estatina, ao longo do tempo, vai te fazer mal, vai te causar demência, vai te causar uma série... Mas nada disso é comprovado. A estatina é uma droga segura e, quando bem indicada, quando precisa ser usado, com certeza ela tem benefício para proteger você de doenças mais graves no futuro. Certo.
Então é isso, doutor Lécio. Olha, muito obrigado pela sua entrevista. Foi uma verdadeira consulta que nós tivemos aqui nessa tarde. Eu deixo aqui o arroba do Instagram do Dr. Laércio, é dr_Laércio_Raposo, para quem quiser contatar o Dr. Laércio e tiver mais informações a respeito. Voltamos logo mais com o programa Show da Tarde.